Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje para analisarmos uma notícia que saiu na passada quinta-feira acerca da Killer Kelly e que nos trouxe novidades acerca da sua situação junto do Impact Wrestling. Foi uma notícia posta cá fora pela Fightful, publicada no Patreon da Fightful, mas que acaba por ser uma notícia que não é totalmente concreta naquilo que refere. E, portanto, isto deixou dúvidas na cabeça das pessoas. Está a Killer Kelly contratada pelo Impact? Não está a Killer Kelly contratada pelo Impact? O que é que falta acontecer aqui para que se efetive a contratação da Killer Kelly ou o aparecimento da Killer Kelly nos rings do Impact Wrestling? É isso que vamos hoje aqui analisar. E como é que o vamos fazer? Percebendo o que foi esta notícia da Fightful, que nos diz aqui muita coisa, talvez aqui um bocadinho de clickbaiting também no título, mas isso vamos já ver. Deixem-me só colocar aqui a notícia e eu, ao mesmo tempo que for falando, vou tentando colocar também aí na imagem a inserção, portanto, tudo o que for dizendo, ou pelo menos, portanto, tudo o que existe da notícia. Não sei se verá assim tão bem, mas vão acompanhando também relativamente, portanto, ao mesmo tempo que eu vou falando, e acho que vai dar para perceber tudo, até porque isto não é de difícil percepção. Comecemos pelo título da notícia, e aqui logo a minha primeira discórdia, apesar disto não ter sequer a ver com a Killer Kelly, tem a ver com a Fightful em si. Já agora dizer que a Fightful é, na minha opinião, um mídia credível, é, na minha opinião, um dos melhores mídias de wrestling da atualidade. Faz-me até alguma confusão como é que a Fightful não tem mais seguidores nas redes sociais. Tem bastantes, mas há quem tenha muito mais. E a Fightful, eu diria, na figura do seu líder, do Sean Ross Sapp, tem conseguido realmente um networking muito bom junto das maiores federações de wrestling dos Estados Unidos, e tem realmente conseguido trazer grandes exclusivos e grandes entrevistas e grandes furos do wrestling atual. E, portanto, em termos daquilo que é a credibilidade da Fightful, eu diria que até é das mais, apesar de publicar muita coisa, e naturalmente quando publicas tanta coisa, naturalmente nem tudo vai acontecer, mas parece-me que é um mídia credível. No entanto, nesta notícia sobre a Kelly, e ainda por cima dizer que ela é publicada primeiro no Patreon, portanto, eu diria que o Patreon é o último público-alvo com que tu vais querer fazer clickbaiting, mas o título da notícia acaba por ter aqui, na minha opinião, um bocadinho de clickbaiting, apesar de que também não podemos esquecer que as notícias que vão para o Patreon são depois publicadas para o público em geral. Portanto, naturalmente, quando tu fazes a notícia, não estás a pensar no público do Patreon, estás sim a pensar no público em geral, depois ela é publicada primeiramente no Patreon. Então, o título da notícia diz-nos: Impact adding former WWE/NXT talent to their roster. E, portanto, quando tu te deparas com um título destes, o que é que tu pensas? Existiu aqui uma contratação por parte do Impact, e o que queres saber é quem é essa contratação e quando é que essa contratação vai aparecer. A verdade é que depois, no desenvolvimento da notícia, é-te dito realmente de quem se trata, que é a Killer Kelly, mas depois o que te conta aqui é um bocadinho deste processo que tem decorrido com a Kelly, e acaba por não te dizer no final se ela efetivamente está contratada ou não. O que te deixa é aqui muitas pistas e que nos podem fazer realmente tirar uma conclusão que, na minha opinião, não é difícil, mas que nós nunca podemos ter a certeza se é 100% correta, porque a notícia não o diz e, portanto, nunca poderemos afirmar isso com 100% de certeza. Então, a notícia começa por dizer que it seems as if Killer Kelly made a good impression back in November at the Impact Wrestling tapings. Isto já nós sabíamos e, portanto, a história começa aqui, começa com a participação da Kelly no Knockouts Tag Team Tournament, em que a Killer Kelly tem realmente uma ótima prestação. Aliás, diga-se de passagem,
que só não vê quem não quer, que esta Killer Kelly, a Killer Kelly da atualidade, é uma Killer Kelly muito melhor do que a Killer Kelly que esteve no NXT UK. Eu diria até, e pensando que naturalmente a Kelly tem ainda margem de evolução, é claro que tem, mas eu diria que a Kelly está neste momento na fase mais madura da sua carreira. É lógico que tivemos aqui também o Covid pelo meio, que com toda a certeza não ajudou, mas as últimas prestações da Killer Kelly, eu diria o último ano de combates efetivos da Killer Kelly, foi excelente. Cada combate da Kelly, tu percebes que aquela persona já está tão bem feita que é raro tu ver, se tu não vês ali uma hesitação nos combates, tu vês tudo o que a Kelly tem que fazer, a Kelly faz bem feito. E essa consistência até naquilo que é a sua relação com o público, e apesar de nós não termos tido público com o Covid, os lutadores não deixam de se apresentar como se estivessem com público e, portanto, tu percebes que realmente há já ali um conjunto de skills que fazem da Kelly um asset para qualquer companhia de wrestling do mundo. E, portanto, não é de estranhar que a Kelly, quando vai ao Impact, o Impact tenha mostrado interesse imediato na Killer Kelly. E a notícia diz-nos isso, e realmente esse interesse confirmou-se. No entanto, para ser efetivado, naturalmente que a Kelly tinha ido aos Estados Unidos, não estava a viver nos Estados Unidos, e portanto tinha que voltar a Portugal, resolver as coisas que tinha a resolver aqui, para posteriormente voltar então aos Estados Unidos. A data que estava combinada, vá lá, entre aspas, para o regresso, portanto, tudo isto teve início em novembro. A Kelly, o Impact, realmente revelou esse interesse à Killer Kelly, ou efetivou esse interesse em novembro, e ficou combinado então que em janeiro, nem 2 meses depois, a Killer Kelly estaria de volta aos Estados Unidos, então, para dar início à sua relação com o Impact Wrestling. No entanto, nós sabemos o que aconteceu devido ao Covid com as viagens, e além disso estamos a falar de um país como os Estados Unidos, em que os vistos de trabalho são extremamente difíceis de conseguir. E quando eu estou a dizer isto, eu não estou a mandar para o ar. Eu, nestes 3 anos em que cubro o wrestling, falei com 2 lutadores de wrestling que já passaram pelo processo de ir para os Estados Unidos, e ambos me disseram exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, que a questão do visto de trabalho nos Estados Unidos, já agora dizer que tu, para entrar nos Estados Unidos, tens 2 tipos de vistos: o de trabalhador temporário, que depois se divide em vários outros, portanto, podes ser trabalhador temporário por seres uma figura reconhecida internacionalmente, podes ser porque queres ir fazer mesmo um trabalho temporário. Tem 4 ou 5 divisões a que tu te podes candidatar. Porque, como estava a dizer, se fores uma figura reconhecida internacionalmente, e eu não sei se a Kelly cabe nesta figura ou não para os americanos, tu podes te candidatar a ir aos Estados Unidos, a ter um visto para os Estados Unidos, só baseado nesta questão de que és uma figura reconhecida internacionalmente e, portanto, vais fazer um gig aos Estados Unidos baseado nisso. Podes ser contratado por uma empresa, que seria, penso eu, o caso da Killer Kelly, e aí chama-se de trabalhador permanente. Eu penso que provavelmente será este o tab onde a Kelly caberá, e, portanto, tens aqui 4 ou 5 divisões. Agora, isto é apenas a candidatura, porque depois, o correr da candidatura, na voz destas 2 pessoas com que eu conversei, dependem sempre daquilo que é, antes de mais, do lado de quem te vai empregar, os advogados que têm e o dinheiro que estão dispostos a gastar se quiserem ter-te mais cedo. Se não quiserem ter-te mais cedo, porque o processo normal, habitual é: a empresa diz: sim senhora, contamos contigo, queremos contar contigo, mas tu é que tens que tratar de tudo do teu lado. Portanto, a empresa não vai tratar de nada a não ser daquilo que tenha a ver com ela do seu lado. Portanto, contrato de trabalho e tudo mais. De resto, vistos, advogados se precisares para os vistos, conversações com a embaixada, tudo mais és tu que tens que fazer. Não é a empresa que vai fazer por ti. É lógico que se fores uma ultra vedeta internacional, portanto, se fores um caso em 1000, se fores um The Rock,
eu acredito que as empresas de wrestling que te queiram contratar façam esse esforço adicional. Mas o normal não é isso. O normal é tu teres que tratar das coisas por ti e depois sim, quando estiveres instalado nos States, quando conseguires o teu visto de trabalho para os States, e eu comecei por dizer que existiam 2 vistos de trabalho, portanto eram estes, os de trabalhador permanente, vá lá que é um visto temporário, apesar de se chamar trabalhador permanente, e depois o que nós conhecemos como o Green Card, portanto, que é o teu visto de trabalho, então aí de cidadania permanente nos Estados Unidos. Aí é já não o de trabalhador permanente, mas de cidadania, de autorização permanente de residência nos States. Acontece que, por muito que a Kelly quisesse tratar destas coisas, a embaixada esteve fechada no tempo do Covid, na altura do Covid. Isso fez com que, ao dia de hoje, a Killer Kelly ainda esteja retida em Portugal. Eu estou a gravar este vídeo a um domingo e posso garantir que ontem, sábado, portanto 3 dias antes de vocês estarem a ver este vídeo, ela estava em Portugal porque foi jantar fora, publicou uma Insta Story em que foi jantar fora num restaurante português. Portanto, estava em Portugal. Agora, o que a notícia garante é que este interesse do Impact é realmente o interesse que se vai efetivar. Tudo está dependente agora do lado destas questões, se conseguirem ou não resolver. E isso é pura interrogação. Basta até lembrar-nos, e o exemplo não é idêntico, eu sei, não tem totalmente a ver, mas basta lembrar-nos agora do caso do César Bononi, que tem a mulher a precisar de um transplante de medula óssea. A irmã vinha do Brasil, portanto, porque era compatível em termos de ser dadora dessa medula, e para entrar nos Estados Unidos foi um boner autêntico. Teve que se movimentar uma rede no Twitter e invadir o Twitter da embaixada, porque nem um e-mail o César Bononi conseguia ter resposta. E isto é realmente o que acontece nas embaixadas. Dizer também outra coisa, eu não sei se isto se irá passar ou não com a Kelly, porque eu penso que seja só na cidadania, portanto na autorização, no Green Card, na autorização de cidadania permanente. Neste momento, a embaixada dos Estados Unidos só faz entrevistas em Paris. E se calhar vocês estão-me a dizer, não, isso não pode ser verdade, isso é mentira, então tu és austríaco e vais ter que ir a Paris. Vais ter que ir a Paris. Neste momento, os serviços da embaixada, em termos daquilo que é a cidadania permanente, porque de resto há muita coisa que tu consegues fazer online. Mas se quiseres ir de forma permanente, que eu penso que não seja ainda o caso da Kelly, não nos podemos esquecer que a Killer Kelly tem o AJ nos Estados Unidos, o AJ americano, e portanto, eventualmente ela até poderia requerer um Green Card. Agora, para ter um Green Card atualmente, ela necessita de ir a Paris. Todas as notícias que vi sobre isso, porque antes de vir para o vídeo, naturalmente que me fui tentar informar, todas as notícias que vi garantem que neste momento só consegues fazer uma entrevista para um eventual visto de residência, um Green Card, em Paris. Hoje em dia já não o consegues fazer em Portugal. Agora, não sei se isso será também ultrapassado com advogados, porque, volto a repetir, isto foi o que me disseram também, esta questão dos advogados é muito importante. Se tiveres um advogado, um bom advogado, um advogado que se mexa bem junto das embaixadas, que tenha um bom networking junto das embaixadas, se calhar vais ter o teu processo visto com muito maior celeridade do que outra pessoa que não o tenha. E, portanto, porque para te candidatares a isto, tu não, se quiseres, podes nem sequer usar advogado. Agora, a coisa fica naturalmente, provavelmente até mais difícil. E, portanto, em termos daquilo que é a notícia da Fightful, a Fightful garante que esse interesse é real. Eu acredito sinceramente que é, porque senão a Fightful não o diria. Agora, tudo isto irá depender da celeridade com que se consiga tratar. Em tempos ainda de Covid, temos aqui a esperança realmente que as coisas agora consigam avançar um bocadinho mais, mas a verdade é que ainda estamos em tempo de Covid. Houve alturas em que nem com o maior advogado do mundo tu conseguias viajar para os Estados Unidos porque as viagens estavam completamente cortadas. Neste momento eu julgo que já não seja assim, acho que já não é por completo assim. No entanto, não será fácil, com toda a certeza, neste momento, tu conseguires um visto
para os States e por isso a notícia da Fightful termina com "There's no timetable on when she'll actually appear". E a verdade é esta, provavelmente nem a própria Killer Kelly saberá quando poderá atuar pelo Impact, porque estará pendente ainda este processo de arranjar o visto de trabalho, seja ele temporário. Eu penso que há bocado até disse que o visto temporário se chamava trabalhador permanente, não era trabalhador permanente, desculpem, de trabalhador temporário, e o green card sim de trabalhador permanente. Se disse isso, peço desculpa, já não tenho a certeza se disse ou não, mas se disse, peço desculpa, foi um lapso. Portanto, estava a falar de trabalhador temporário. Existem vários vistos, várias categorias. Para residentes existe o green card. E portanto, a notícia, dizia eu, que termina realmente com "There is no timetable on when she'll actually appear", e portanto isto é real. Naturalmente que provavelmente nem a própria Killer Kelly saberá neste momento quando é que poderá ir para o Impact Wrestling. Agora, respondendo à pergunta do vídeo, Killer Kelly vai para o Impact? Eu diria que sim, tudo indica que sim. Nós podemos ter aqui outra variável, e que quem é lutador de wrestling vai perceber completamente o que eu estou a dizer, que é o facto, e também quem não é também vai, com toda a certeza, que é o facto de no wrestling rapidamente outra pessoa ocupa o teu lugar, e portanto isto não é por mal, mas naturalmente as empresas têm que evoluir. E portanto nós lembramos até, por exemplo, da Shana, que estava já contratada pela All Elite Wrestling e que para voltar à All Elite esteve basicamente um ano sem competir por causa desta questão dos vistos e das viagens. É uma questão complicadíssima. Neste momento a Shana já está nos Estados Unidos e portanto nesse aspecto tudo bem, mas a verdade é que teve basicamente um ano sem conseguir competir, e portanto esta é neste momento uma questão muito complicada. É ótimo, por outro lado, que a Kelly tenha aproveitado esta altura para resolver algumas questões, eu diria pessoais, de saúde pessoal, e isso é ótimo, porque se tu não estás, isso é a primeira coisa, isso tem que ser a primeira prioridade da tua vida, e às vezes não é fácil, e ela conseguiu tomar essa decisão. E se tu não estás bem contigo próprio, tu nunca conseguirás estar bem com os outros e mostrar-te na tua plenitude. E a Kelly, penso que conseguiu fazer esse processo de aceitação, está a resolver essas questões e, portanto, vai voltar com toda a certeza uma lutadora ainda melhor. Ela já estava num nível alto, diria eu, mas a Kelly tem condições, na minha opinião, até porque não há tanta gente assim a fazer esta persona, que eu sei que ela não gosta muito desta comparação, mas esta persona de Ronda Rousey, a verdade é que como a Kelly faz, não há assim tanta gente, é sempre uma persona que é necessária num card, é algo que realmente vai adicionar ao teu card, e portanto eu acho que a Killer Kelly tem realmente possibilidades de, a partir do momento em que pisar os Estados Unidos e começar, porque quando o fizer, a Kelly não se vai ficar pelo Impact, ninguém pense isso. Portanto, a Kelly há de conseguir realmente ir a muitas mais federações e fazer evoluir a sua carreira. E eu não tenho dúvidas que este será realmente o ponto de partida, desde que isto realmente aconteça. Portanto, desde que a Kelly se consiga colocar nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida que vai ser o ponto de partida para uma carreira muito melhor em termos daquilo que são as grandes companhias do que foi até ao momento. Portanto, voltando à questão do vídeo, Killer Kelly vai para o Impact? Na minha opinião, sim, volto a repetir esta questão do visto de trabalho, mas que há de ser com toda a certeza ultrapassada. O interesse do Impact é real, o interesse do Impact existe, e eu não tenho dúvidas que se vai manter. Volto a repetir, por muito que a companhia evolua, e o Impact terá neste momento provavelmente a melhor divisão feminina do mundo. A Kelly também parece que atrai as boas atletas. Já quando foi para a WWE, colocaram-na no NXT UK, que era só a melhor divisão de toda a WWE, e neste momento, quando for para o Impact, vai estar, na minha opinião, eu sei que isto é discutível, mas vai estar, na minha opinião, na melhor divisão feminina do mundo, mas é com os melhores que tu consegues ser a melhor também, e portanto, acho que isso não vai ser problema para ela, e portanto,
esta notícia da Fightful deixa-nos aqui alguma esperança. Nós muita coisa do que está na notícia já sabíamos, a própria Kelly tinha dito, já o tinha dito até em algumas entrevistas, mas saber que fontes do Impact disseram à Fightful que esse interesse é real e existe e que mal a Kelly se consiga colocar nos Estados Unidos, essa relação vai realmente progredir, é algo que naturalmente nos conforta. Agora restará a saber o tempo que levará até a própria Kelly conseguir chegar aos States com visto de trabalho e, portanto, com tudo certo para realmente dar início a uma nova vida. Foi tudo por hoje. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos, como sempre, para a semana para mais um Espaço do Fontes.